Pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 18 até o versículo 1 do capítulo 6. E assim pedimos que você não feche mais a sua Bíblia até o final da nossa reflexão. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 até o verso 1 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos aqui, não recebais em vão a graça de Deus. A graça poderosa de Deus, esse é o título que eu coloco para a nossa reflexão nesse texto da palavra de Deus que nós lemos. O apóstolo Paulo escreve pela segunda vez uma carta à igreja que se reunia na cidade de Corinto. E Paulo passa a falar então dessa graça de Deus, a qual nós intitulamos como graça poderosa de Deus. Por que ela é poderosa? Em primeiro lugar, essa graça nos alcançou. Essa graça de Deus que alcançou a você, que alcançou a mim, que nos vemos com convicção como verdadeiramente salvos por Deus, filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa graça que nos alcançou, verso 18, vamos seus olhos à palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus. Antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, e eu sei que quando a gente remete fora do nosso tempo, e essa nossa mania de um pensamento linear, a gente tem dificuldade de pensar na eternidade. Mas quando Deus, Cristo, a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo, esse Deus que mesmo sabedor da criação que iria cair, iria pecar a partir de Adão e Eva, Deus em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, já tinha um plano de salvação para aqueles perdidos. E eu e você fomos alcançados por essa graça poderosa de Deus. Essa graça que provém dEle. O verso 18 diz: tudo provém de Deus. A tua salvação, a minha salvação é algo que aprove a Deus. Deus quis salvar você, Deus quis salvar a mim. Deus é aquele que continua a salvar aqueles a quem Ele escolheu para salvar. Provém dEle. É Deus quem faz a doação de Cristo na cruz por mim e por você. É Deus quem libera essa salvação. É Deus quem providencia essa salvação. Foi Deus quem iniciou todo o processo da salvação. E a expressão que o apóstolo Paulo usa nessa segunda carta a Coríntios é a expressão conciliar. Verso 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Deus olha para a humanidade separada dele, perdida em pecado, descendente de Adão e Eva como eu e você, e Deus decide ter comunhão com você e comigo. Então Deus em Cristo decide reconciliar, trazer você, trazer a mim e ao pecador perdido de volta a ter uma comunhão com Ele, de volta a viver em comunhão com Ele, a comunhão que foi perdida lá no Éden pelos nossos pais. Por isso Paulo fala que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Verso 19, volta seus olhos à palavra de Deus, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E aqui o mundo no aspecto de gente perdida, que necessita de salvação, que necessita da graça de Deus para vir sobre a sua vida. Essa reconciliação, Deus em Cristo, ela é selada lá na cruz.
Hoje nós temos aqui a mesa posta, com o pão, com o vinho, que simboliza o corpo de Cristo dado por nós. Por isso esta mensagem, para que eu e você possamos nos lembrar de que Deus em Cristo, lá na cruz, no momento da morte de Jesus Cristo, enquanto o seu corpo era dado ali naquela cruz, por mim, por você e por todo pecador que será alcançado e vem sendo alcançado por Ele, ali Deus estava reconciliando, selando aquilo que já foi tramado antes mesmo da fundação do mundo pela Trindade. Em Cristo Jesus na cruz, Deus estava trazendo você, estava me trazendo e trazendo aqueles que vêm sendo salvos para ter comunhão com o Senhor. E essa reconciliação ela acontece conforme nós vemos no verso 19, quando nós lemos não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputar é como se a pessoa tivesse que pagar algo, porque ela transgrediu, então ela é culpada. Mas aqui, eu e você, pecador, nós não precisamos pagar nada. Deus não cobrou de mim e de você a nossa culpa, o nosso pecado. Tudo isso foi lançado sobre Jesus Cristo lá na cruz. Então, nesse ato de Deus em Cristo, não imputando a minha e a sua transgressão, é através de Jesus. É Jesus aquele quem toma sobre si. Jesus ele assume as minhas culpas. Jesus assume as suas culpas. Jesus ele assume todos os pecados de cada um de nós. Verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, aquele que não pecou, santo, perfeito, é Ele quem vai à cruz. É nele que Deus nos torna justos. É em Cristo Jesus, o seu sangue sendo derramado como sacrifício agradável a Deus, para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. O nosso pecado é justificado lá na cruz através de Jesus. Eu e você só temos comunhão com Deus, só podemos nos relacionar com Deus, porque em Cristo Ele nos faz justos, pessoas capazes de ter comunhão com o Senhor. Jesus ele não fez com que eu e você pagássemos a nossa culpa, o nosso pecado, conforme diz o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Você assumiria a culpa de alguém? Jesus assumiu a sua culpa. Jesus ele assumiu a minha culpa, para que nós não tivéssemos que pagar. Aliás, eu e você não tínhamos condição de pagar, porque nós somos pecadores. Só alguém que não pecou, como Jesus, poderia pagar a sua culpa, a minha culpa. O apóstolo Paulo, ao escrever essa segunda carta à igreja em Corinto, ele traz lembranças àquela igreja, àqueles salvos. A primeira é como vocês foram salvos. Vocês foram salvos pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. E uma segunda lembrança é por quem vocês foram salvos. Vocês foram salvos por Deus o Pai e por Deus o Filho, que antes mesmo da fundação do mundo já tinha determinado que assim seria, proposto que assim seria, que Cristo encarnaria e viria morrer por mim e por você. Em segundo lugar, a graça poderosa de Deus é a graça que nos convocou. Essa graça ela nos alcança, essa graça ela nos salva, ela tira toda a nossa culpa, nos perdoa dos pecados, nos torna justos para termos comunhão com o Senhor e garantia de vida eterna. E essa mesma graça ela me convoca. Essa mesma graça ela te convoca. Verso 19, a palavra de Deus diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo, aos homens, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa graça poderosa de Deus, ela me convoca e te convoca, porque Deus, nesse ato de resgatar-nos das trevas para a sua luz, nesse ato de nos tornarmos homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, Ele nos confia algo. Deus entrega na minha e na sua mão e de todos os salvos algo muito importante, que é o anúncio da palavra dele, para que outras pessoas venham a ser reconciliadas com Deus através de Cristo. Mas para que eles venham a experimentar essa reconciliação, é necessário que eu e você anunciemos isso a eles.
Falemos isso a eles. Essa graça poderosa, ela nos alcança para nos salvar, mas também para nos convocar, porque o verso 19 diz que Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Eu não sei quais as responsabilidades que você tem no seu trabalho, mas eu gostaria que você soubesse que eu e você temos uma responsabilidade acima de qualquer outra, que é a responsabilidade da reconciliação, a anunciarmos aos perdidos, às pessoas que convivem com você e que convivem comigo. O verso 20, essa graça que nos convocou, além de nos dar essa responsabilidade de reconciliar outro, nos dá uma autoridade. Olha o verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu sei que a maioria de vocês já prestaram atenção quando vem nos veículos de jornais e de mídia em geral, quando se trata a embaixada de tal país em outra nação. Há várias embaixadas de outros países em terra brasileira, assim como há várias embaixadas do Brasil em outras nações. Ou seja, pessoas que vão em nome de uma nação, com a autoridade daquela nação, para outro lugar. O apóstolo Paulo faz essa analogia de embaixador. E eu e você, além de termos a responsabilidade de uma palavra de reconciliação confiável, a palavra de Deus, Cristo, nos traz essa autoridade. Você é um embaixador, eu sou um embaixador. Embaixador que não vão em meu nome, você não vai em seu nome. Nós vamos no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Por isso o verso 19 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Quando eu e você vamos anunciar o poder de Deus para salvar, essa possibilidade de nos reconciliarmos com Ele, nós vamos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Por isso que você tem, além de responsabilidade, você também é imbuído de autoridade por causa do nome de Jesus Cristo. Anunciar esse processo da reconciliação, chamar outros, pessoas perdidas, a se reconciliarem com Deus. Lembrando aos pecadores que é possível ele se reconciliar com Deus, não pelo que ele faz, ou pelo que ele deixa de fazer, porque a sociedade em si, que ainda não conheceu a Jesus Cristo, eles ainda vivem uma ideia religiosa pagã. Eles ainda vivem uma ideia de que eles precisam deixar de fazer um monte de coisa errada para então irem frequentar uma igreja, porque do jeito que eu estou eu não posso ir para a igreja. É uma visão pagã. Ele acha que ele vai dar conta de resolver os seus pecados, os seus problemas, as suas culpas, as suas transgressões. Por isso que eu e você temos a palavra de libertação, temos a palavra de reconciliação e temos a autoridade no nome de Jesus de chegar nessas pessoas e dizer: olha, não é você que vai resolver isso. É dizer: olha, isso já foi resolvido lá na cruz há mais de 2000 anos. Isso já foi resolvido por Cristo. Ele se fez pecador por você. Jesus assumiu todos os seus pecados. E talvez a pessoa olhe para você: todos mesmo? E aí você fala para ela: os pecados de ontem, os de hoje e os de amanhã. Assim como assumi os meus, de ontem, de hoje e de amanhã. Porque Jesus não vai morrer de novo pelo meu ou o seu pecado de amanhã. Todos os pecados foram levados sobre Jesus lá na cruz. Eu e você somos esses embaixadores, não no nosso nome, mas no nome de Jesus Cristo, para lembrar os pecadores de que Cristo lá na cruz já fez tudo por eles. Olha o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Algumas vezes, quando eu estou conversando com alguém sobre Jesus, no processo da salvação, e eu imagino que você talvez tenha passado por isso e venha passar, e você começa a falar que Deus ama aquela pessoa, e que Deus enviou Jesus para morrer na cruz para salvar aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes começa a falar com muita honestidade: mas eu não mereço a salvação, eu sou uma pessoa que faço muita coisa errada, eu sou uma pessoa que... E ela começa a enumerar todas as suas culpas, todas as suas transgressões, porque ela foi criada e ela vive num sistema de mundo secular, onde ela tem que pagar para merecer, para ter alguma coisa, onde ela precisa fazer algo para merecer outra coisa.
E é nesse momento que eu e você precisamos lembrar essas pessoas do nome de Jesus e da palavra de Deus e dizer para elas assim: olha, você sabe que Jesus não tem pecado, não? Sei, Ele é o santo Filho de Deus. Então, você não tem que fazer nada, nada, porque diz a palavra de Deus que Ele se fez pecado por você. É lembrar essas pessoas de que Jesus assumiu as transgressões da pessoa, assumiu a culpa da pessoa. Por isso que é a graça poderosa de Deus. Por isso que é graça, favor imerecido. As pessoas da sociedade não estão acostumadas a receber um presente fora do dia. Elas não estão acostumadas a serem aplaudidas se elas não fizerem algo bem feito. As pessoas da sociedade têm dificuldade de entender esse processo da salvação, achando que elas têm que pagar penitência, fazer vários votos, porque elas ainda não entenderam. E elas necessitam de pessoas como você e como eu, como embaixadores, no nome de Jesus Cristo, com a palavra que liberta, dizer a elas: o seu pecado Jesus também pagou lá naquela cruz. Quero concluir a nossa reflexão usando aqui a expressão do verso 1 do capítulo 6. E nós. É interessante o apóstolo Paulo dizendo e nós. Agora o apóstolo Paulo se volta para ele se inclui nisso, e ele se agrega com toda a comunidade de Corinto e diz assim: nós, gente, nós façamos valer essa graça poderosa. Capítulo 6, verso 1 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala: não barateie a graça de Deus, não desvalorize a graça de Deus, faça valer essa graça. O apóstolo Paulo chama aquela comunidade e me chama e chama você hoje aqui: irmãos, façamos valer a graça que nos salvou, façamos valer a graça de Cristo que alcançou a você e alcançou a mim também. Façamos valer isso celebrando, e hoje nós temos uma celebração especial, que é a mesa da Santa Ceia. Essa mesa que te faz e que me faz lembrar que devemos celebrar com alegria no nosso coração, na nossa alma, termos um coração totalmente grato a Deus, porque não vamos ter que passar a eternidade no inferno, mas temos uma eternidade com o Senhor, temos uma vida eterna para desfrutarmos com Deus. E hoje tomar do vinho e comer do pão nos traz essa alegria, essa celebração de não tornar essa graça barata, mas ter uma convicção de que realmente somos salvos graciosamente pelo nosso Deus. Por isso Paulo diz que nós não tornemos vão essa graça de Deus, e nós, nessa qualidade de cooperadores, não tornar barata essa graça é você entender que você tem algo precioso nas suas mãos. Você tem algo precioso, vale mais do que o carro que você tem, vale mais do que a casa que você tem, vale mais do que a bicicleta que você tem, vale mais do que qualquer coisa que você tem, que é a palavra da reconciliação. É levar o anúncio de vida eterna para a gente perdida. Não torne vão essa graça, compartilhe essa graça. Não torne vão essa autoridade de embaixador do nome de Jesus Cristo, que te autoriza a falar do sacrifício dele na cruz. Todos os dias faça isso, seja um embaixador. Todos os dias anuncie a Jesus, a possibilidade das pessoas se reconciliarem com Deus. Todos os dias anuncie às pessoas a possibilidade que elas têm, não apenas de ter vida eterna depois da morte, mas de ter uma vida abundante aqui na terra. Porque tem muita gente vivendo vida medíocre, e muitas vezes a salvação ela é pregada apenas com o intuito de vida eterna no céu, de não ir para o inferno, mas uma vida com Deus. Não prega a salvação, sim, como uma garantia da vida eterna, mas prega uma salvação como alguém que vai conhecer a Jesus e vai poder ter intimidade com Deus todos os dias na sua vida, vai poder abrir os salmos e dizer: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente. A palavra da reconciliação não é apenas para tirar pessoas do inferno e para lhes dar esperança de vida eterna, é também
mas é para dar vida e vida abundante enquanto ela está aqui nessa terra. Não é apenas eu e você termos o direito e o privilégio de, no momento da angústia, da tristeza, termos a Deus a quem recorrermos, mas essas pessoas também precisam ter a quem recorrer. O que mais tem crescido na sociedade são os suicídios. O que mais tem crescido? Cresce muito. Ainda essa semana, eu conversei com uma pessoa que queria se suicidar, que está pedindo para morrer. Porque as pessoas estão sem esperança. E elas precisam ouvir uma possibilidade de reconciliação com o Deus da vida. Com o Deus que tem vida em abundância para ele viver aqui nessa terra ainda. Tendo Deus como refúgio e socorro bem presente todos os dias da sua vida. Uma vida eterna após a sua morte. Feche seus olhos mais uma vez, todos os olhos fechados. Eu gostaria de chamar o grupo do Adol Jovem mais uma vez aqui à frente, para nós repetirmos uma das canções que eles cantaram, que todos necessitam desse Jesus que tem poder para salvar, esse Jesus que já te salvou, você que é convicto da salvação que Ele te deu. Jesus continua vivo para salvar outros. Todos necessitam desse amor, dessa graça de Deus. Todos necessitam dessa graça poderosa. Sabe nas mãos de quem está essa graça poderosa? Sabe nas mãos de quem Deus decidiu colocar essa graça? Na sua mão, na minha mão. Por isso Paulo diz, olha, nós somos cooperadores com Ele. Olha, Ele nos fez embaixadores. Você é portador de uma palavra poderosa para libertar vidas da escravidão do pecado e ter vida e vida abundante. Eu te convido a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos cantar aquela canção, todos necessitam de uma vida eterna. Eu gostaria que você, enquanto cantasse essa canção, que você cantasse louvando a Deus e sendo grato a Deus pela salvação que já te alcançou. Quando você cantar todos necessitam, você fala, Senhor, eu já fui alcançado, obrigado por essa graça. Mas que quando você cantar, todos necessitam dessa graça, preste atenção. Tenta trazer à memória aquela pessoa que é o seu parente querido e amado, que você quer ser reconciliado com Deus. Você quer ver ele se reconciliando com Deus. Sabe aquele querido da sua família que você quer ver se rendendo ao Senhor? Então ele precisa dessa graça, você é o embaixador. Tenta trazer à mente aquela pessoa com quem você trabalha e estuda. E quando você cantar, todos necessitam, ele é um desses todos que necessitam dessa graça. Você é o embaixador. A palavra está nas tuas mãos. Vamos cantar esse cântico. Cristo
Glória a Deus. Obrigado, viu? Pode sentar. Você também pode se sentar, meu querido. Quando nós cantávamos essa canção, a minha memória retrocedeu pelo menos uns 38, 40 anos da minha vida. Quando na minha época de guarda mirim, dos 11 anos, que eu comecei a trabalhar através da guarda mirim, que hoje chama-se Fundação Mirim, nosso irmão presbítero Toninho também passou por esse caminho, talvez outras pessoas aqui. Eu fiquei todo orgulhoso no dia que eu fui com a minha farda receber uma nova patente de cabo, né, que a gente tinha esse esclarecimento lá. E depois eu fiquei mais orgulhoso ainda depois de um ano, quando eu fui receber a patente de sargento. E é interessante que eu e você precisamos viver um santo orgulho de receber a patente de embaixador do nome de Jesus Cristo, de termos essa autoridade, de termos uma palavra que salva, que liberta pessoas. Vivamos esse santo orgulho, viu? Chama os nossos irmãos presbíteros aqui à frente. Nós vamos nessa conclusão de culto coletivo celebrarmos a nossa salvação. Nós vamos continuar agora celebrando a nossa salvação, nos alegrando, lembrando o que Paulo falou à igreja de Corinto: não torne em vão essa graça, não barateie essa graça, celebre isso, celebrar a nossa salvação, comendo do pão, bebendo do vinho, dando graças a Deus pela salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus, dando graças a Deus porque Ele nos reconciliou consigo mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Assim como nós temos feito em alguns domingos, você que já é batizado, professado a fé, está em plena comunhão com Deus, com a igreja, você que nos visita, mas é salvo, crê em Jesus Cristo, está em plena comunhão com Deus, você também é convidado a participar, a celebrar a salvação que Jesus te deu. Então nós vamos pedir que você fique em pé, venha pelo centro, no corredor, pegue do pão e do vinho, volte pelas laterais, uma delas, e aguarde, assentado, até que todos se sirvam. Aqueles que têm dificuldade física de vir aqui, aguarde, que no final você vai levantar as mãos e os presbíteros irão até você para te servir. Nós vamos ter um cântico projetado pelo Data Show, e enquanto isso você pode se levantar e vir à frente. Pai, nós te bendizemos essa noite mais uma vez. E agora, quando vamos continuar a nossa celebração do que o Senhor em Cristo fez, nos reconciliou contigo. E agora nós vamos de uma maneira prática, concreta, participarmos da mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho, dizendo muito obrigado. Graças te damos, ó Deus, por essa tão grande salvação em Cristo Jesus, e que haja essa gratidão. Que haja essa gratidão na vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha, meu irmão, se servir do pão e do vinho. O que eu e você estamos fazendo essa noite é o que o Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus instituiu. Na noite em que ele foi traído, ele chamou os discípulos dele, e ele disse: olha, peguem do pão, peguem do cálice, comam e bebam e façam isso em memória de mim. É isso que nós estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus neste lugar, participando da mesa do Senhor, segundo a narrativa do Evangelho de Mateus. Então você está obedecendo uma ordem de Jesus.
Você, ao pegar do pão e do vinho e voltar ao seu lugar, aguarde para que todos nós cumpramos o que Jesus instituiu, conforme Mateus 26. Nós vamos poder fazer isso juntos, em memória do que Cristo fez por nós lá na cruz. Você que não pôde se levantar por algum motivo, ergue uma de suas mãos, nossos irmãos vão até você para servir com pão e com vinho. Temos alguém que precisa ser servido? Todos se serviram? Aguarde que eu sirva os meus irmãos aqui. Essa é a mesa mais importante que eu e você temos. Vamos colocar diante dela. E é interessante que eu e você saibamos que nós não merecemos estar diante dessa mesa. Eu não mereço essa mesa. Mas porque Deus em Cristo nos reconciliou com Ele, conforme a palavra de Deus veio a nós nessa noite, e nos faz lembrar. Porque Ele se fez culpado, pecador por nós, é que nós ousamos pegar do pão e do vinho e participar e fazer isso em memória dele, porque ele nos ordenou fazer isso. Então, conquanto você não merece e eu não mereço, é importante entendermos assim e agradecermos a ele pela graça dele, por você e por mim. E é um Deus que continua amando você, amando a mim, amando a todos os salvos. E aqueles que haverão de ser salvos, não pelo que faz, pelo que deixa de fazer, mas simplesmente porque ele decidiu amar. Isso é graça, isso é um mistério, difícil de se explicar, mas eu e você somos convidados para aceitar e vivermos essa graça maravilhosa do Senhor. Então coma do pão, beba do cálice nesse momento, faça isso em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos faz lembrar daquilo que às vezes, ó Deus, nos esquecemos ou nos omitimos, daquilo que às vezes, ó Deus, deixamos de fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos nessa convicção da graça do Senhor que nos alcançou, mas também de uma convicção dessa graça que nos convocou. E de fato, Deus, exercemos papel de embaixadores em nome de Jesus Cristo, por onde passarmos, para que esse processo de reconciliação seja vivenciado através de nós, alcançando outros, reconciliando outros com o Senhor, que é Deus, que tem vida graciosa e abundante para todas as pessoas, nas quais o Senhor está encontrando e encontrará até a volta gloriosa de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para que você segure o copinho aí. Eu vou liberar os meus irmãos presbíteros para voltar aos lugares dele. Eu vou pedir para que o Arthur venha aqui à frente com o teclado.
para que nós possamos encerrar esse culto. Depois, se você puder, hoje só, porque é diferente, mas você embora, você vem e traz o copinho do cálice aqui na frente. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. O último cântico, um louvor de adoração ao nosso Deus. Vem, derrama a paz, vem, derrama os bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Entenda esse cântico como um momento onde eu e você estaremos abençoando uns aos outros como sacerdotes que nós somos, e que você e eu tenhamos uma semana cheia da graça e da paz de Jesus Cristo, convictos de que somos salvos e de que somos embaixadores. Tem gente com as quais você vai transitar essa semana que necessita daquilo que está nas suas mãos, como embaixador de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor. Receba a paz do Senhor Jesus. Sua irmã vai clamar sobre a sua vida. Mas eu sei que é muita coisa boa, porque Deus é bom, Deus é amor. Então que você vire com o seu irmão 2, 3 e diga que Deus encha você de coisa boa essa semana. Que a paz do Senhor venha sobre a sua vida essa semana, em nome de Jesus. Obrigado.